Bom, antes de mais, André, quero-te agradecer em meu nome, João Carvalho, em nome do Instituto Superior de Ciências Educativas em Odivelas, pela disponibilidade também, e à ADCEL, a Associação Desportiva Cultural Encarnação Olivais, por esta oportunidade e também pela colaboração neste trabalho que estamos a realizar. A minha primeira questão neste momento para ti seria questionar quem é o André Teixeira e há quantos anos estás ligado à formação de jovens como treinador de futebol. Como surgiu esta aventura de ser treinador, André? Primeiro que tudo, dizer que é um prazer, tento sempre ajudar os jovens, também porque comecei desse lado e também com essa ambição de querer conhecer o máximo possível do que é esta profissão / paixão para alguns. Bem, respondendo à tua pergunta, o André Teixeira, mais conhecido por Coquinho no futebol, já tenho 8 anos no futebol de formação. Tenho 25 anos neste momento, já são alguns aninhos, mas comecei aos 14 anos, foi onde surgiu a paixão no futebol de rua, entre amigos. Nunca tive a oportunidade de jogar, digamos, num clube, como hoje em dia é designado federado, mas toda aquela paixão foi crescendo a pouco e pouco. E se calhar não tendo tido as oportunidades que os outros não tiveram e têm hoje em dia, deu-me uma capacidade de sempre me tentar vencer a mim mesmo, ser eu próprio o meu adversário. E isso fez com que eu, pouco e pouco, quisesse perceber cada vez mais o que é ser treinador, mas mais do que treinador, como é que é gerir e liderar um grupo, e só depois uma equipa, porque primeiro começa o grupo e depois é que consegues formar uma equipa. E foi assim a pouco e pouco, fui experimentando em algumas equipas séniores, até que aos 18 anos entro no Clube de Futebol de Belenenses, onde fiz variedíssimas funções, de treinador guarda-redes, preparador físico. Sempre tentei seguir uma linha de crescimento como treinador, que é a complexidade, e dentro dessa complexidade tentar perceber como funciona cada função, porque, como eu costumo dizer, se só percebes de futebol, não consegues ensinar futebol. E o futebol há que perceber um bocadinho mais, não só do técnico-tático, não falo só do físico, mas também no que diz respeito à inteligência emocional, à própria capacidade psicológica, à comunicação, não esquecendo que lideramos não só jogadores, mas também jovens e homens. Por isso surge um pouco assim, um pouco por ambição e um pouco de querer perceber o que é estar do outro lado, como treinador. Muito bem, André. Pegando então nessas tuas últimas afirmações, começamos já com outras questões de cariz mais técnico e mais ligado mesmo ao treino. Que características ou valências deverá ter um treinador de jovens para ter sucesso? Mais conhecimentos técnico-táticos, mais liderança, mais comunicação? Com os jovens, qual será a mais importante na tua ótica? Primeiro que tudo, eu acho que não há uma mais importante do que a outra. Eu acho que se formos por esse caminho, acabamos por dar mais importância a algo e depois esquecemos do resto. Eu acho que mais do que as características, temos de ter duas valências. O treinador de futebol, primeiro que tudo, tem de desenvolver e trabalhar o que é a liderança e a gestão. Para mim, um treinador é um gestor, é um líder. E depois sim, na base dessas duas valências, começar a ganhar conhecimento e experiência, aplicando esses conhecimentos, obviamente, do que é o conhecimento técnico-tático, perceber que o técnico nunca pode estar afastado do tático, perceber que se nós queremos ter uma liderança presente, também temos de ter uma boa comunicação, para conseguir explicar o que é difícil de modo simples, perceber também que os jovens não são só jogadores em que nós damos uma bola e explicamos o sistema tático e vamos para a frente. É preciso ter uma noção do que é o modelo de jogo, como podemos encaixar a equipa nesse modelo de jogo, e se eu só tiver uma noção de capacidade máxima no que é o técnico-tático, ou só, por exemplo, de liderança, não vou conseguir desenvolver um trabalho tão complexo. Por isso, naquilo que eu te disse, primeiro que tudo, ter presente o desenvolvimento destas duas valências, a liderança e a gestão. E depois, uma vez tendo essas duas valências bem fortes, bem vincadas, começar realmente a tirar, ou digamos, desrolar aquele modelo do que é o técnico, o que é o tático, o que é a comunicação, o que é a capacidade psicológica, a inteligência emocional, e meter isso tudo
dentro da tua ideia de jogo, do teu próprio jogar. Muito bem. E, portanto, para ti o futebol serve mais para formar jogadores para alta competição ou homens também? Que valores gostas de transmitir aos teus jogadores? Valores. Essa pergunta é importante, João, porque primeiro que tudo eu penso que vem primeiro o homem e o jovem, e só depois é que vem o jogador. Eu não posso querer trabalhar num jogador se eu antes não conseguir não só perceber qual é o homem e o jovem que tenho ali presente. E trabalhá-lo, não vale a pena só percebê-lo, temos de saber como trabalhá-lo. E como tu falaste ali de valores a transmitir, é importante no que diz respeito àquilo que é a minha forma de trabalhar, a disciplina, o respeito, a humildade, o espírito de equipa, o espírito de sacrifício, tudo que são hoje em dia valores que se têm perdido um bocado. Hoje em dia vemos muito jogadores resolver jogos sozinhos, a ter um pouco de egoísmo e individualidade. Claro que não digo todos, mas vemos muito esses jogadores presentes, e os jogadores às vezes tentam imitá-los e às vezes acabam por querer resolver tudo sozinho e levar a bola, e esquecem-se que a bola tem que rolar, não é o jogador que tem de levar. E para eu conseguir transmitir essas ideias de jogo, esse meu modelo de jogo, dentro do que são as minhas metodologias de treino, para depois conseguir transpor para o jogo, eu primeiro tenho de incutir exatamente valores e pessoalmente a capacidade psicológica numa resistência mental, para que ele consiga perceber que se não trabalhar o eu, não pode trabalhar o eu jogador, porque uma coisa sem a outra não funciona. Sim. Como conjugas a parte competitiva, tendo a tua equipa a competição, não é? Regularmente, todos os fins de semana, com a componente pedagógica? Porque no fundo eles são jovens, são miúdos, entre os 12 e 13 anos, penso eu. Sim. Portanto, como conjugas essas duas partes, ou seja, como articulas a necessidade de formar melhores pessoas com o desejo de vencer? É um processo fácil, difícil? Como conjugas essa situação? Não é fácil. Eu normalmente costumo dizer que no futebol nada é fácil, porque se fosse fácil metíamos qualquer um a fazer essa função. E quando se diz de futebol, falo exatamente noutra profissão. Penso que, e é isso que dá o gosto ao futebol, é que as coisas não sejam fáceis e nós irmos à procura das respostas. Diretamente à tua pergunta, primeiro que tudo, não podemos só transmitir o desejo de vencer quando tu não tens uma equipa vencedora, porque uma coisa é quereres vencer, outra coisa é teres uma equipa vencedora, porque vencer jogos qualquer equipa consegue. Qualquer equipa consegue vencer 1, 2, 3 jogos, até a pior equipa do mundo, entre aspas, seja de formação, seja de alto rendimento, de nível mundial ou não, nível mais amador, consegue vencer jogos. Mas ter uma equipa vencedora, isso exige exatamente conseguir transmitir o que tu disseste, componentes pedagógicas, mas mais do que isso, capacidades psicológicas, porque conseguir que eles percebam que uma vitória sugere a outra e cada vez mais fazer disso uma constante para construir uma equipa vencedora em que cada um tenha o desejo de vencer e não apenas entrar em campo e vamos ver o que é que dá, ou simplesmente queremos ganhar o jogo e vamos lá para dentro e queremos ganhar e pronto. Não, tentar perceber o que vamos fazer para ganhar, perceber o que é o treino, porque 70% do treino é o que depois vai ser o reflexo daquilo que vai ser o jogo. Por isso, esse querer vencer tem que estar num treino, para que teres uma equipa vencedora. A cada lance, a cada remate, a ficar chateado porque não conseguiu fazer uma recepção, chateado porque não defendeu uma bola, chateado porque não fez um desarme. É aí que começa exatamente o construir uma equipa vencedora. E aí sim começa exatamente essa questão pedagógica do desejo de vencer. Mas sozinho, não. Sempre com a noção que primeiro, do que o desejo de vencer, primeiro tens de construir uma equipa vencedora. Todos sabemos da importância que o futebol tem na sociedade portuguesa, internacionalmente também não é diferente. Por que razão há hoje tantas crianças a jogarem futebol? Porque existem hoje tantas escolas de futebol. Sabemos que antigamente não era assim, portanto, no nosso tempo, quando jogávamos, não era assim. Isso é um dado positivo ou um dado negativo? Eu penso que não seja um dado negativo. No aspecto, houve sempre crianças a jogar futebol.
já há muito tempo que havia muitas crianças. Claro que hoje há um maior número de escolas de futebol, que não havia antigamente, mas sempre houve muitas crianças a jogar futebol, e graças a Deus que há, porque senão penso que no Portugal não seria um país tão rico em futebol e com tanto valor demonstrado mundial. Comparado com outros países, penso que é isso que faz um pouco de diferença quando vimos, por exemplo, um futebol sueco ou um futebol americano. Vemos que são culturas diferentes, em que o futebol não está tanto presente, e se calhar não havendo o futebol tão presente não há tantas escolas. Acho que haver tantas escolas é bom, porque cada vez mais houver espaço em que o jovem não jogue só futebol, mas que perceba como jogar futebol e evoluir como jogador, e pessoalmente como pessoa. Isso é positivo. Agora, quando há um maior número de escolas em fim de lucrar através do futebol, esquecendo um pouco da formação, aí sim estamos num patamar negativo. Agora, quando há várias escolas no conceito de crescer e fazer desenvolver o jogador português, não só português, mas também internacional, já começamos a ter agora outras nacionalidades nas nossas escolas portuguesas e vice-versa, escolas estrangeiras cá em Portugal, a explorar o jogador português. Eu acredito que o jogador português cada vez mais, uma vez que tem cada vez mais informação, vai ser cada vez mais um jogador presente no futebol mundial, e vamos ter, não digo mais Ronaldos, como costumamos dizer na gíria, mas que cada jogador é único, mas mais jogadores a fazer a diferença, e quem sabe até a levar cada vez mais o que é a formação futebolística nacional. Muito bem, André. Passando agora para os quadros competitivos a nível da formação, o que avaliação fazes dos mesmos em Portugal? Se tens alguma sugestão de melhoramento para os mesmos? Claro que tenho a minha opinião acerca dos quadros competitivos, pessoalmente no escalão que oriento neste momento, e não só, de outros escalões que orientei ao longo da minha carreira, podemos chamar de carreira. Primeiro de tudo, perceber que, uma vez que o campeonato de formação em Portugal divide-se basicamente ali em quatro campeonatos, vamos a falar de segunda, primeira, distrital, honra e nacional, em que hoje em dia já é os quatro campeonatos bastante competitivo, uma vez que já tens em muitos campeonatos equipas mais velhas a jogar com equipas mais novas. Por exemplo, no meu caso, estou a jogar num campeonato que é a segunda divisão distrital, com uma equipa de iniciados de primeiro ano, são 13 para 14 anos, e temos 7 ou 8 equipas de 2003, em que já têm mais 2 ou 3 anos de futebol de 11. Claro que o andamento é diferente, a passada é diferente, o físico é diferente, a estrutura, mas ver a jogo uma equipa a evoluir e conseguir adaptar-se exatamente a essas dificuldades, acho que cada vez mais dá componentes para que o jogador português seja cada vez mais completo. Mas claro que também tem pontos negativos no que diz respeito, por exemplo, no campeonato em que eu estou, segunda divisão distrital, e também acontece na primeira, são 6 séries, são 13, 14 equipas por séries, e só passa o primeiro classificado, é um bocado injusto. Imagina que uma segunda equipa faz um campeonato muito bom, se calhar até jogar um melhor futebol do que fica em primeiro lugar, e num contexto que eu referi, são escalões de um ano mais elevado, claro que vão levar uma vantagem, entre aspas, à partida vão, acabamos por ser um bocado injustos, porque às vezes nem sempre passa a equipa que jogou melhor futebol, mas que tinha outras valências, outras capacidades que fizeram ganhar mais jogos. Por isso eu acho que devíamos melhorar nesse aspecto, passar mais talvez um segundo classificado ou um terceiro, fazer assim ou uma taça à parte, para que não só sejam só aqueles 18 que vão ao jogo, mas também os outros tenham a oportunidade de continuar a competir num contexto de querer atingir objetivos. Para concluir, também dizer que é um número de inscritos de jogadores, só podemos levar 18. No meu caso deve sempre 2 guarda-redes mais 16, e acaba por ser muito pouco. No plantel que tenho 25 jogadores, acaba por ficar 6, 7 de fora, e é muito chato. Acho que podíamos aumentar para 20, 21 jogadores. Já dava para levar muito mais jogadores, já dava para dar mais minutos de jogo nas pernas. Por isso, penso que nesses pontos que se melhorássemos, acho que íamos ter outro nível de formação, que não está mal, está bastante representado, mas que acho que tudo pode evoluir cada vez mais e melhor. Quais são as maiores dificuldades que os jovens encontram quando fazem a transição do futebol 7 para o futebol de 11?
qual é que é a tua percepção sobre a implementação do futebol novo para fazer essa transição? Primeiro que tudo, eu penso que o futebol 9, há uns anos atrás, quando comecei com 18 e 9 anos, quando se falava do futebol novo, falava-se como um ET, um alien, que vinha do futebol um pouco mais inglês, e que veio mostrar que podia ser ali uma ponte entre o 7 e o 11. Cada vez mais temos a olhar para o futebol de 9 com outra expectativa e pessoalmente ali no escalão de infantis 9 para iniciados, infantis de primeiro ano para infantis de segundo ano, já se começa a pensar exatamente no futebol 9. E eu acho que é uma ponte, porque as dificuldades que se encontra no 7 para 11, a nível de percepção de espaço, porque quando jogamos no futebol de 7, claro que o campo é mais reduzido, mas o campo é mais reduzido, mas há menos espaço em que temos de ocupar. Um jogador que faz uma transição, depois é fácil fazer uma transição defensiva. Por isso, quando passa para o 11, não só o terreno é maior, há mais jogadores em campo, há que ter uma disciplina tática em jogo do que é as missões táticas do que é a marcação, o que é a cobertura, os princípios, digamos assim, defensivos e ofensivos. E acaba por ser um atravo e acabamos por perder muitos jogadores nesse processo de transição. Eu acho que conseguíssemos implantar o 9, se fosse a ponte entre o 7 e o 11, seria fantástico. Naquilo que eu disse de infantis de primeiro ano, estamos a falar neste caso de uns sub-11 para ali uns sub-12, miúdos que vão fazer 12 anos, em que já tem uma noção do que é a ocupação de espaço e que já exige um pouco mais de responsabilidade tática, e depois, sim, quando passa para o 11, é acrescentar basicamente mais 2, 3 jogadores e já não há tanta diferença. Penso se conseguimos que o futebol novo seja cada vez mais, mas não só isso, ter campeonatos ricos no futebol novo, porque às vezes estarmos no futebol novo, mas temos poucas equipas e acabamos de não ter grande competitividade ali. Também depois quando chegas para o 11 falta aquela parte da competição, por isso não é que ela não estivesse presente, mas aquela competição rígida, né? Aquela agressiva, intensa. Eu acho que se formos por aí, sim, não são 9 e é importante e acabamos ali por tirar esses aspectos negativos do 7 para o 11, sim. Muito bem. És a favor, portanto, da implementação do futebol novo? Algum escalão que achas que deveria iniciar essa vertente? Sim, como eu te disse, os infantis de primeiro ano, porque tens escolas a fazer futebol de 7, depois entras ali em benjamins de primeiro e segundo ano, estamos a falar de um sub-10, 9, 10 anos, depois em benjamins de segundo ano, 10 para 11, esses são os 2 anos que fazem futebol de 7. E ali aprendes exatamente não só a responsabilidade de ocupar uma zona, de organização defensiva e ofensiva, do que nós chamamos de campo grande, campo pequeno, mas também do que é defender um canto, o que é interajuda, a cobertura. Mas depois quando passas para infantis, em que o jogador já tem, já é maior, já leva algum futebol nas pernas, já tem uma capacidade diferente, e às vezes há jogadores que o futebol ali nos infantis que ainda é de 7, pronto, não esquecendo que o infantis de segundo ano já é futebol de 11, neste momento é designado como o ano de 2005, são miúdos de 12, 13, vão fazer 13 anos, não esquecendo, mas que há muitos clubes ainda que jogam em futebol novo, por isso não faz sentido. Acho que sim, infantis de primeiro ano, futebol novo, em que já havia mais uma organização, uma noção que o futebol é jogar com mais jogadores, é preciso ter uma responsabilidade, uma organização para saber o que cada um faz, trabalhar as dinâmicas, como a subida do defesa lateral, por exemplo, são dinâmicas comuns, o ponta-lança jogar costas para a baliza, que já vem do futebol de 7, mas num contexto com mais jogadores, com mais médios centros, com mais... só a plantação de mais um central já vai dar mais dificuldade e o ponta vai crescer nessas dificuldades. Por isso sim, é o que eu te digo, se conseguimos implantar nos infantis B, de primeiro ano, o futebol novo, e assim sim ser uma ponte para os infantis A, que é de futebol de 11, e aí conseguimos criar uma ponte em que o jogador já começa a ter mais futebol de pés. Eu, por exemplo, estou o exemplo de alguns jogadores que eu tenho que é o primeiro ano que estão a ter futebol de 11, nunca tinham tido, vêm do futebol de 7,
E é muito difícil, agora não tanto, mas no início da época era difícil porque não tinham noção de onde ocupar, não tinham noção que às vezes a abrir o jogo, quando estávamos a atacar, a dar largura, acabavam só por ocupar meia largura porque estão habituados exatamente às dinâmicas do futebol de 7, eles ficavam meia altura, que são rotinas e tudo trabalha-se. Por isso, sim, defendo e espero que no futuro seja mais uma realidade mais presente. De que forma é feito o acompanhamento de desempenho escolar dos atletas? Os maus resultados escolares deverão ser acompanhados de um castigo no clube, ou seja, deixar os miúdos sem jogar? Tens essa preocupação com os teus atletas? O clube tem essa preocupação? Os próprios pais intervêm nesse sentido? É assim, eu já, como eu disse, eu estive em vários clubes, alguns tinham uma disciplina e uma metodologia muito rígida nesse aspecto do que era a escola, que acabava por ser também um pouco a minha imagem. Eu tento, pessoalmente no início da época, na pré-época, antes de começar a escola, fazê-los perceber que um jogador a carreira do jogador é muito curta, estamos a falar de 10, 15 anos no máximo, alguns conseguem atingir 20, é muito curta, por isso há que ter sempre um plano B. Eu tento mostrar a eles que mais que o futebol é preciso não sermos jogadores burros. Eu gosto de usar o termo burro, porque não no futebol, mas fora do futebol, porque hoje em dia temos muitos casos assim, jogadores que acabaram, principalmente na década de 80, 90, que acabavam a carreira, não digo tanto hoje lá está, os clubes encostam mais na escola, não digo todos, claro, mas falando num contexto da ADCEL, por exemplo, um clube que tem essa responsabilidade da escola, cada treinador depois usa a sua metodologia, mas transmite exatamente essa mensagem de termos cuidado com a escola, de virmos a acompanhar a escola, não só nas notas, mas também o que é o comportamento, o desempenho da escola. E eu tento exatamente acompanhá-los nesse sentido, porque, como eu disse, na década de 80, 90, tínhamos jogadores que acabavam a carreira e pouco ou nada conseguiam fazer mais, porque não tinham estudos. Por isso, se conseguimos cada vez mais que o jogador seja um jogador formado, um jogador com estudos, não só depois vai dar, digamos, vantagens e opções depois do futebol, mas também ao longo do que é o futebol de formação, vai ajudar, porque vão ser jogadores cada vez mais de raciocínio, jogadores cada vez com mais responsabilidades, em que sabem que têm de manter sempre, porque aquele facto de manter sempre uma nota positiva, o de saber que tenho de fazer uma nota positiva, no meu caso, se não tem cada negativa no final de cada período, quantas negativas tu tiveres aos jogos ficas de fora. Claro que não são logo a seguir, já é claro que tenho de gerir os jogos conforme o adversário. Se for um jogador muito forte, um jogador importante da minha equipa, não posso deixá-lo de fora quando o adversário é forte, mas vai ficar um jogo fora porque teve uma negativa. Acaba por criar ali o que nós chamamos na psicologia o efeito consequência. Se tens uma ação positiva, quer tens notas positivas, és recompensado com mais um jogo, dois, obviamente, e se tens duas negativas ou uma, como for, vais ter de assumir a responsabilidade. E não só estás a construir a responsabilidade escolar, mas também estás a formar o jovem, o homem, que para o futuro vai ter exatamente a responsabilidade de atingir sempre aquele desempenho positivo e deixar um bocado de lado o negativo. Muito bem, passando agora já para questões mais técnicas, como preparas a semana de trabalho? Focas-te no teu modelo de jogo e nos erros que cometeste no jogo anterior, ou também dás relevância à estratégia a implementar no jogo seguinte? Eu normalmente a minha semana de trabalho nesse caso é planeada num mês ao ciclo, que é exatamente o planeamento num mês, e que é depois dividido exatamente em microciclos, que é ter um planeamento de uma semana, são 3 treinos, cada treino designado como uma unidade de treino. E basicamente nessas 3 unidades de treino eu tento que 3 valores, neste caso 3 pontos estejam presentes. O jogo passado, aquilo que foi, não digo negativo, às vezes não foram tão positivo, ou os pontos menos positivos, porque nem sempre está tudo mal quando se perde, nem tudo bem quando se ganha. Por isso, e o segundo ponto é exatamente o que é o adversário seguinte, o que é que temos de explorar sobre o adversário. Não focamos tão nos aspectos fortes do adversário, mas mais nos pontos fracos, o que é a debilidade do adversário, porque aí é que temos de trabalhar cada vez mais. Eu acho que às vezes perdemos muito tempo em alimentar. O adversário tem extremos muito rápidos, médios alas trocam muito bem a bola e acabamos por esquecer de trabalhar exatamente onde ele é fraco. Porque se eu conheço onde o adversário é fraco, mais fácil será o meu jogo depois e a minha ideia de jogo, digamos, quando estiver a enfrentá-lo dentro do campo, não ele, mas os meus jogadores.
E o terceiro ponto é exatamente aquilo que é um modelo de jogo, aquilo que está a ser trabalhado a pouco e pouco, qual é a fase que está no nosso planeamento. Eu, neste momento, por exemplo, estou muito no que é as dinâmicas ofensivas, variação de centro de jogo, fazer jogar em 2, 3 toques, por isso estão sempre presentes essas características, mas nunca esquecendo os pontos fracos, mais os pontos fracos dos pontos fortes do adversário, e sim corrigindo aquilo que teve menos positivo ou talvez negativo no jogo passado. Acabo por fazer essa gestão para que nunca haja um desequilíbrio e pudéssemos ter uma evolução constante. A tua equipa técnica assume a equipa técnica assume um papel fundamental na extensão das ideias do treinador. Que responsabilidades e funções atribuis à tua equipa técnica? Tens adjunto principal, um observador, preparador físico e um treinador guarda-redes. São estas figuras todas importantes para ti? Sim, eu costumo ter uma frase, que normalmente até digo bastante, que é normalmente dizem que nós pessoas, e falando no contexto futebolístico, o treinador, enquanto gestor e líder, não consegue controlar tudo. Eu desminto um pouco esse facto. O treinador consegue controlar tudo como líder e como gestor, consegue controlar, se tiver pessoas que ajudem a controlar isso. Por isso a equipa técnica é importantíssima nessa dinâmica. Se eu quero controlar tudo, eu tenho que ter pessoas que me ajudem. É como um polvo, em que tu tens a cabeça, mas depois precisas dos tentáculos, porque a cabeça só não vai servir. Por isso, sim, a minha equipa técnica neste momento é constituída por 2 elementos, sendo que o treinador de guarda-redes acaba por trabalhar em conjunto com vários guarda-redes de vários escalões, o que é bom também, porque dá ali um conhecimento, uma interajuda e uma partilha de conhecimento, tanto de guarda-redes mais velhos como guarda-redes mais novos. Mas neste momento tenho 2 adjuntos, considero dois adjuntos principais, não gosto muito da palavra adjuntos principais. Eu acho que para mim a palavra adjunto cada vez mais tem de desaparecer. Não é que eu admito que também o uso, mas cada vez mais tem de desaparecer. Eu gosto pessoalmente até com os meus atletas, de mostrar que são 3 treinadores, cada um tem a sua função. Para aquilo que é a equipa técnica, para a equipa há 3 treinadores. Claro que há um cabecilha, obviamente, que sou eu, que sou o principal, sou eu que assumo a responsabilidade, sou eu que assumo tudo o que é negativo, mas tudo o que é louros tento partilhar exatamente conosco 3. No contexto de funções, tenho um que é mais responsável neste momento por a análise e observação de jogos, responsável por perceber o que é que correu mal no jogo passado, qual é o adversário, onde é que podemos partir mais o adversário, entre aspas. O outro é mais virado para a preparação física, quem é responsável por o aquecimento, por a parte da força, a ter ideias basicamente mais a nível físico, e acabam por fazer esse papel de interface, como eu costumo dizer, daquilo que é trabalhado no treino. Acabam também por se mostrar um bocado as funções. Às vezes o que tem a função mais de preparador físico acaba também por dar uma ideia a nível da observação de jogo, aquilo que é mais da observação de jogo dá uma ideia mais do que é o treino, e acabamos por ter ali várias cabeças a trabalhar sobre o mesmo aspecto, porque sendo um treinador que procura a complexidade e tem não um especialista, mas um conhecedor em várias áreas, uma vez fiz várias funções, inclusive preparador físico, tenho um conhecimento em todas elas, e a partilha não faz só eu evoluir, mas também o próprio treino, no que diz respeito durante a época, conseguimos não repetir, mas sempre inovando. Por isso é importante distribuirmos aqui funções, mas que elas também se superpõem-se umas às outras, que haja aqui uma partilha de uma função a outra e elas não estejam isoladas. Tens um modelo de jogo pré-definido e encaixas os teus jogadores nessas ideias, ou adaptas as tuas ideias às características dos teus atletas? Isto é uma boa pergunta. Cada vez mais essa pergunta sobressai, especialmente no futebol profissional, em que tens muitos treinadores que chegam a equipas e acabam por não conseguir fazer a equipa jogar o futebol que, se calhar, noutras equipas foi bem praticado. E falando num contexto de formação, em que eu estou inserido neste momento, é preciso ter atenção que tens o teu modelo de jogo, tens a tua ideia de um jogar, como eu costumo dizer, a minha ideia do que é o futebol jogado, mas também tenho de perceber se tenho jogadores para praticar esse futebol, ou tenho de fazer um ajuste ali ou acolá, mas nunca fugindo da tua identidade de jogo. Não devemos fugir disso. Seja um jogo em transição, não tanto em posse, então deves seguir essa ideia. Mas não tenho jogadores tão rápido, ok? Então trabalha os teus jogadores,
a nível da tua ideia de jogo, mas não esquecendo que os teus jogadores não são tão rápidos. Então tens de conseguir que a tua transição ofensiva seja, se calhar, em vez de começar com um passe em ruptura, se calhar começa com 2, 3 passos em posse, e aí sim faz o passe em ruptura para dar tempo aos teus jogadores subirem no terreno. É uma questão de adaptação, não precisas fugir das tuas ideias, mas uma questão de adaptação conforme os teus atletas. Se tiveres tempo de conseguir moldar um plantel à tua imagem, ou conseguires encaixar jogadores que possam dar outras opções, sim, mas nunca fugindo da tua identidade de jogo. Um pouco de adaptação, mas não fugindo, porque senão não estás a ser um treinador, estás a ser simplesmente basicamente um adaptador de equipas, e isso não faz sentido, porque se sai um treinador, entra outro, e basicamente aquilo que vai fazer é adaptar o futebol que o outro já tinha adaptado, porque a equipa só consegue jogar naquilo, o jogador não evolui. Se eu consigo dar ideias diferentes, modelos diferentes, a equipa vai, e o próprio jogador vai crescer com vários modelos de jogo, com várias formas de jogar, e vai crescer, porque percebe-se que não é ser mais técnico e não tão evolucionista que isto impede de jogar um futebol diferente. Por isso, não fugindo da tua personalidade de jogo, mas adaptando-a. Achas que todas as equipas de formação de um clube devem ter o mesmo modelo de jogo, ou cada uma deverá jogar em função dos atletas que tem? Eu penso, como eu te disse antes, eu penso que não gosto muito de clubes que tenham o mesmo sistema. O sistema tático varia muito. Eu acredito que o sistema tático não faz muita diferença, porque eu posso jogar em 4-3-3 ou em 4-4-2 e o meu modelo de jogo é sentar nesses dois sistemas táticos, porque hoje em dia nós vimos o A ou o B joga em 4-3-3, e depois quando realmente a bola começa a circular, tu percebes que o 4-4-2 ou 4-3-3 de repente vira-se num 4-5-1. Falando, por exemplo, no meu sistema tático, eu começo a primeira fase, que é a bola ser jogada do guarda-redes para os defesas, centrais, numa espécie de 4-3-3, mas quando a bola chega ao último terço, terceira fase, neste caso no nosso espaço defensivo do adversário, já atuo neste caso em 4-2-4, em que só tenho 4 unidades lá à frente. Por isso o sistema tático é muito, como eu costumo dizer, é muito fingido, é uma máscara. Por isso eu acho que o modelo de jogo, sim, o modelo de jogo é que deve ser importante, e tendo vários modelos de jogos em vários escalões é importante, porque o jogador vai ter uma diversidade do que é várias formas de jogar e vários estilos de jogo, que depois não vai criar dificuldades, porque se o jogador passa para uns iniciados para os juvenis para os júniores, e se já leva para trás uma base de vários tipos de jogar, ele não vai ter dificuldade. Agora, se o clube joga exatamente da mesma forma, no mesmo estilo de jogo, se o jogador de repente sai para outra equipa, ou de repente, imagine que chega aos júniores ou aos juvenis e aparece um treinador vindo fora com ideias diferentes e quer mudar um bocado, não consegue, porque o jogador está moldado e tem rotinas muito estranhas, muito fixas. Se eu conseguir criar cada vez mais rotinas variadas, o jogador cada vez mais vai evoluir e já não vai criar aquelas limitações que hoje em dia vimos. Muitos jogadores só sabem jogar num estilo de jogo, num modelo de jogo, e isso deve-se exatamente a isso. Por isso, quando se fala muito, por exemplo, do modelo do Barcelona, que era muito igual, eu penso que isso já está a ser um problema na equipa principal, em que a equipa joga muito na posse, mas é uma posse sem objetivo. É uma posse que a bola vai para um lado, vai para o outro, e esquecemos que o objetivo do jogo é marcar gol. Eu também jogo na posse, mas é uma posse exatamente de procurar o espaço para rapidamente contra-atacar, porque o objetivo do jogo é exatamente marcar gols. Se eu estou ali num lado para o outro, pau, sem objetivo não vamos lá, e acho que isso deve-se exatamente a isso, um modelo de rígido, fixo, que não mudou muito. Por isso, novas ideias, novas habilidades, novos aquisimentos de ideias, e isso faz que o jogador cresça, não só como pessoa, mas também como jogador. Pegando nessas tuas últimas afirmações, hoje em dia existe muita crença que jogar bom futebol é jogar maioritariamente em posse. Parece que utilizar contra-ataque é jogar mal. O que é que vais dizer sobre isso? Como eu estava-te a dizer, a posse no futebol eu também uso, porque é importante manter a posse, porque quando a defesa, principalmente a linha defensiva, não dá espaço para que tu consigas fazer uma ruptura vertical, neste caso um extremo que acelera para cruzar, ou um passe em ruptura para a ponta que aparece nas costas do defesa. Quando tens uma defesa, por exemplo, posso dar um pouco o exemplo, fugindo um bocado da formação, o exemplo da Juventus, que tem uma defesa muito bem organizada, é difícil furar aquela defesa. É importante manter a posse e variar sempre o jogo de um lado para o outro, para conseguires auxiliar ali um bocado, fazer ali auxiliar um bocado a defesa. Mas
uma posse sem objetivo que não procura exatamente o golo, acaba por ser um jogo pobre, um jogo, como eu costumo dizer, secante. Tu vês a bola de um lado para o outro, a bola para um lado, é bonito, sim senhor, a bola está ali tal, de um lado para o outro, mas realmente o futebol não está no seu papel, que é exatamente marcar golo, é um espetáculo em que o jogador parte para cima, finta um, dois, faz um cruzamento, um golo, e nós vamos, parecendo que não, mais do que ver uma equipa a jogar bom futebol, vamos ao jogo para ver golos. E eu próprio uso a posse, sim, mas uma posse que seja exatamente uma extensão daquilo que é o meu jogo, que é um jogo rápido, um jogo em contra-ataque. Até costumo dizer aos meus jogadores, quando recuperam a bola, procurar o passo de contra-ataque, porque é o passo de contra-ataque, é exatamente isso, porque às vezes nós recuperamos a bola, não dá logo para ir para o contra-ataque, porque temos a linha defensiva ainda bem formada, então procuramos um passe, um jogador que esteja em condições de receber a bola e criar ele sim o desequilíbrio. Só um passe de um lado para o outro já é uma posse. O jogador, às vezes nós esquecemos disso, a posse é 2, 3, 5, 6, 10 toques antes do gol. Isto não é posse. Isso para mim eu acabo por chamar parece que estás a fazer uma inning em pleno jogo. Porque não sais dali, tal. Claro, obrigado a defesa a recuar, tal ali e tal, mas se for uma equipa muito bem organizada como a Juventus, é que não vai fazer sentido nenhum. Nós vimos um jogo contra a Juventus no ano passado na Liga dos Campeões, em que o Barcelona está a perder, precisa marcar gols e continua ali naquela posse. E o Juventus ganhou a eliminatória porque só fez a posse, raramente estava à baliza, raramente fazia um passe a futuro. A posse é importante se ela for exatamente um complemento daquilo que é a tua ideia de jogo. E jogar mal em transição, não considero isso. Afinal, estamos a falar da Liga Inglesa, é uma das melhores ligas do mundo, para mim, pelo menos é a minha opinião, e é uma liga que é pura transição, tanto defensiva como ofensiva. E eu acho que isso é bonito, quando vemos uma equipa que ataca, a outra defende e rapidamente sai para o ataque, e é ali um jogo muito ativo. Agora sim, claro, quando não há espaço, mantemos ali uma posse. Agora, uma posse de 3, 4, 5 minutos é secante. Eu próprio, como treinador, acho o jogo secante, sou capaz de mudar o canal porque achei o jogo secante. Agora sim, quando tens ali uma posse de 2, 3, 4, ataca, excelente. Vejo muito no jogo do Pep Guardiola, por exemplo, dizem que é um jogador que joga em posse. Eu defendo um bocado diferente. Ele joga em posse, é verdade, mas é uma posse com objetivo, em que procura sempre o golo. Às vezes torna-se um bocado monótono, é verdade. Mas cada treinador com a sua ideia. Mas se for uma posse exatamente ligada à tua ideia de jogo, pode ser em transição, pode ser em passos mais direto para o ponto, não um futebol que eu gosto muito, mas há cada um só o seu. Por isso, não jogar transição não é jogar mal, desde que seja exatamente um completo, uma extensão daquilo que é o teu jogar e que a posse esteja lá dentro, não monótona. Voltando novamente a questões mais de índole mais pessoal e não tão técnicas, para se ser treinador é importante ter sido jogador de futebol, ou isso para ti é completamente indiferente? É importante no sentido de experiência em campo, mas vejamos assim um aspecto bem positivo. O ser jogador é importante para o treinador porque no que diz respeito à coesão, a estar ligado a um grupo, já passou pelo espírito de equipa, já passou pelo espírito de sacrifício, tem uma vivência diferente de balneário, mas não podemos esquecer que isto tudo se aprende. Eu posso dizer-te que não joguei como disse federado, em um clube, como Sporting, Benfica ou whatever, mas isso não me deu obstáculos, porque a pouco e pouco fui percebendo o que era a realidade de jogar num clube, o que era ter um símbolo ao peito, o que era ter uma gestão de balneário, o que era um balneário. Eu acho que ser jogador é importante exatamente nessa valência, de saber o que é um balneário, saber o que é estar inserido numa equipa, o que é trabalhar em equipa, mas também um jogador não é logo a partir de um bom treinador. E nós vemos cada vez mais isto, jogadores muito bons e reconhecidos mundialmente que tentaram ser treinadores e que não estão a conseguir. Porque exatamente isso, porque pensam que só ser jogador já serve para ser treinador. Não. Tu tens, como eu disse, um treinador, um líder e um gestor. Um jogador pode ser um líder no que diz respeito ao capital, mesmo assim é um líder, eu chamo um líder fingido, que é um líder que está ali com o grupo, não é capaz de impor-se, não é capaz de gritar. Temos líderes assim, é verdade, temos casos como o Paulo, por exemplo, é um líder, se for preciso, rasgava a equipa toda, mas entre aspas, para jogar entre aspas, mas logo a partir não lhe dá noção do que é orientar um jogo, que é escolher a equipa, ter uma ideia de jogo, trabalhar sobre ela. Isto tudo tem de ser trabalhado. Se nós conseguimos a experiência como jogador esteja ligada à minha aprendizagem como treinador, sim, aí é uma mais-valia. Agora, quando eu esqueço um pouco o que é aprender a ser um treinador, ganhar experiência com aqueles que já têm
10, 11, 12, 30 anos de carreira e foco-me só de ser jogador e isso já me dá para ser treinador, não. Eu penso que não. Claro que temos casos a darem frutos, mas acabam sempre por encontrar obstáculos porque não têm tanto percurso como treinador e acabam por encontrar. O que é um treinador? Basicamente é encontrar soluções para problemas, para obstáculos. E se eu nunca tive essa noção, essa realidade, ser jogador não vai me dar exatamente essa capacidade. Por isso, há de ter aqui um meio termo. Ser jogador é importante, mas sem a parte de aprendizagem como treinador, não. É seco, como eu costumo dizer. Para ser treinador de jovens é importante ter-se estudado Educação Física e Desporto numa universidade ou isso é irrelevante? No meu caso, eu sou um bocado suspeito para falar sobre isso. Eu não sou licenciado em Educação Física, outros tempos, não tive essa oportunidade, mas fiz um curso de 3 anos e completei o meu secundário quando atingi o 10º ano. Quis fazer o meu 11º e 12º, exatamente ao mesmo tempo fazer um curso de Desporto, Gestão, Comunicação e Tecnologias, já pensando exatamente na carreira como treinador. E posso dizer que é importante a parte da faculdade, como é importante a parte dos cursos, a parte da formação. Eu tenho variedíssimas formações, não são assim tantas, mas tenho, como preparador físico, como treinador de guarda-redes, como mental coach, e isso é importante porque é a teoria. E como o Manuel Sérgio dizia, quem só teoria sabe não inova, não cria nada novo. Agora, só quem pratica e não conhece a teoria vai repetir, obviamente, porque não tem a teoria para conseguir criar coisas novas. Agora, se eu só sei a teoria, mas não tenho a prática, o meu próprio treino, o meu próprio jogo vai ser monótono, vai ser secante, como eu costumo dizer. Por isso é importante no sentido de ganhar cada vez mais conhecimento, ideias. Basta às vezes uma forma de falar diferente, a própria pessoa que está a transmitir a matéria, até pode ser uma matéria que eu já conheço, ou uma matéria que não seja tão importante para o futebol, mas a pessoa que está a transmitir, seja o professor, seja um antigo treinador, um antigo jogador, a forma como transmite, através da experiência que tem, já me dá exatamente bases no que diz respeito à teoria, como possa depois dar-me à prática, que neste caso, como eu chamo, o rebuçado da prática, adoçar ali um bocado a prática. Por isso, como eu te disse, eu não tenho faculdade, considero meus treinos muito ricos, raramente repito um treino, são sempre inovadores, tento procurar exatamente que não sejam muito repetidos. Mas claro, gostava, a faculdade acho que dá-te exatamente uma noção pessoalmente do que é o físico, o que é o corpo humano, mas acho que para o futebol isto é um pouco escasso, porque se não tiveres a prática, a teoria pouco ou nada te vai servir e vice-versa. Por isso acho que tem de ser ali um completar. Um complemento, não é? Exatamente. Isso mesmo. Que opinião tens sobre os dirigentes desportivos em Portugal? Têm desempenhado bem ou mal o seu papel? Eu não te vou dizer se tenho desempenhado bem ou mal, porque eu nunca fui dirigente de um clube, obviamente. Já fiz o papel de gestor desportivo, sim, e pessoalmente num clube italiano, e consegui perceber o que é a outra parte. Às vezes nós queixamos muito, está a demorar muito tempo, criar aquele jogador, o dinheiro não chega, não tenho tantas condições, tanto material, mas esquecemos um bocado o que é o trabalho que eles fazem, que é gerir um clube. Uma coisa é gerir uma equipa, outra coisa é gerir um clube, que se for eclético, neste caso com variedíssimas modalidades, ainda mais difícil é. Tu tens de ser um povo, tens de estar em todo lado. Não vou dizer que se tenham feito mal ou bem, porque não tenho exatamente conhecimento nem experiência para dizer que estão bem ou mal. Eu penso é que às vezes, falando dos dirigentes, e agora não só da formação, mas também do futebol profissional, às vezes fogem um bocado daquilo que é a sua função, que é exatamente gerir um clube. Não é gerir redes sociais, não é gerir opiniões, não é gerir contra-ataques comunicativos. Eu acho que deve-se focar exatamente nisso, gerir um clube, cada vez ser maior, cada vez ter mais modalidades, cada vez ser mais reconhecido e atingir os objetivos, que é ganhar títulos, obviamente, mas também ser um clube respeitado e admirado na modalidade que for, digamos assim. Mais virado agora para o escalão que tu orientas aqui na ADCEL, e os pais, que opinião tens sobre o seu comportamento no jogo e nos treinos? Tens tido problemas?
como geres essa situação? Essa pergunta é boa, João. É muito boa porque tem sido uma pergunta muito frequente na formação. Pessoalmente, E cada vez mais, não é? exatamente, e cada vez mais. Primeiro de tudo, eu não vejo os pais como inimigos. Posso dizer que aqui no ADCEL isto fez muita confusão porque eu falo bastante com os pais. Não vou dizer que é tanto, mas falo bastante com os pais. Porque na formação tu és mais, e não só na formação, nós não podemos esquecer que o treinador é sempre um formador, seja na formação, seja em outros patamares, seja no futebol mundial, seja no contexto amador, distrital, o que for. O treinador é sempre um formador, seja de homens, de crianças, jovens, e isso, se eu sou um formador, se eu sou um educador também, uma vez na formação, onde é que eles passam mais tempo para além dos pais? É connosco, por isso temos de ter uma noção que os pais não podem ser inimigos, tem de ser uma extensão também daquilo que é a minha forma de gerir a equipa, perceber como é que eu vou ter um conhecimento, como é que o atleta está digamos, a comportar-se, ou como é que está o atleta fora das 4 linhas, como é que está a escola, como é que está em casa, se tem algum problema, se alguém morreu na família, como é que eu posso saber que um atleta que veio chateado para o jogo ou para o treino está chateado e que não consegue ter uma abertura de fala comigo, até podemos dar-nos bem, mas é um jogador mais interior, é um jogador mais tímido, e não consegue falar tanto. Então, como é que eu posso ter um conhecimento se não for através dos pais? Por isso não como inimigos, mas como uma extensão daquilo que é ter um conhecimento cada vez mais sobre o atleta, mas também não deixá-los passar a linha do que é. Uma coisa é és pais, outra coisa é seres treinador, e treinadores de bancada na formação nem sempre é positivo. Quando é para elogiar e apoiar o filho, o sobrinho, o que for, é positivo. Quando passa para a questão de criticar ou durante o jogo ou o treino, falo dos meus, por exemplo, posso dar um exemplo dos meus. Ao início da época era complicado, dava muito feedback durante o treino e a pouco foi diminuindo, e hoje, se tu observares, não ouves um pai a dar uma indicação durante o treino. Não dá, porque eu próprio criei junto dos pais exatamente essa disciplina. Não há feedbacks para dentro do campo. Eu sou treinador, os próprios jogadores sabem que só têm de me ouvir a mim. Durante o jogo há sempre aquele que tenta dar aquele feedback, mas os meus jogadores exatamente têm essa educação para não ouvir, e rotinas para não ouvir exatamente o que é falar. Por isso acho que não podem ser inimigos, mas que ensines os pais também a ser pais e não treinadores de bancada, porque os miúdos na formação precisam exatamente de pais, não de treinadores de bancada. Muito bem. Para terminar, André, a título pessoal, quais são as tuas metas a longo prazo? Tens como objetivo um dia vir a treinar um clube sénior profissional? Sim, claro. Penso que a maioria dos treinadores, claro que há sempre exemplos à parte, tive vários mentores já com os seus 40, 50 anos. O meu primeiro mentor, por exemplo, tinha 35 anos e acabou-me por dizer que não queria sair da formação, queria ser um treinador de formação. Cada um tem os seus objetivos. Falando dos meus, claro, penso um dia treinar um clube sénior profissional, obviamente, seja em que patamar for, acho que tem de ser a pouco e pouco, porque desde que quis ser treinador eu tenho uma meta, ser um treinador humilde, um treinador completo, que procura sempre a complexidade, e que quando se sentisse preparado, entrar nesse desafio que é treinar uma equipa sénior, seja profissional ou amador, seja em que patamar a começar, mas sendo um treinador que procura ter uma carreira respeitada e admirada no seu país e fora, claro que sim, o treinar um clube sénior está dentro dos meus objetivos, mas quando exatamente sentir que tenho, digamos, como eu costumo brincar, bracinhos para nadar nesse mar. Enquanto não tiver, continuo na formação e gosto de vir a pouco e pouco subindo nos escalões, porque dá-me exatamente noção do que é o homem, o jovem atrás do jogador, e quando chegar a sénior já tenho uma noção do que é o jogador em várias idades, em várias etapas de desenvolvimento. Mas sim, é uma realidade treinar o clube sénior, obviamente. Muito bem. André, pronto, seriam as questões que teria para ti no âmbito deste trabalho. Agradeço-te novamente e à ADCEL pela oportunidade. Desejo todo o sucesso para o resto desta época e para a restante carreira, neste caso.
Eu agradeço, João. Como eu te disse, eu tento sempre ajudar os jovens, especialmente que querem iniciar como treinadores ou que já estão nessa função, mas querem aprender um pouco. Foi assim que eu comecei, muito curioso, muito sedento de conhecimento. Ainda hoje sou assim. Considero-me um treinador que ainda tem muito que evoluir. Lá está a questão da complexidade. E revejo um pouco naquilo que tu estás a fazer, um pouco do que eu sou, a procura do conhecimento, a procura de buscar aquilo que me faça crescer como treinador e como pessoa. Por isso agradeço-te. Não, eu é que agradeço. Muito obrigado, André.